Jesus Cristo, um Deus inventado pelo imperador Constantino. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Por que Jesus Cristo nunca fora Deus? Historicamente, a resposta é simples, do ponto de vista da significação etimológica. Filologicamente, alguém declarar-se Deus no mundo judaico era imediatamente morto por heresia. Deus, apenas Javé, é entendido tão somente pelo Espírito. São vários aspectos contraditórios. A condição herética apenas não seria aplicada pela crucificação. A natureza do crime era político, o que significa que, do ponto de vista da condenação, a morte de Cristo não resultou por penalização religiosa. Morte por cruz não era aplicada às questões heréticas. Os evangelhos são textos elaborados distante da realização dos fatos históricos, um século depois, possivelmente escritos não na língua original ou aramaico, entretanto, o uso do grego clássico. Diversas contradições fundamentais. A principal delas, o tempo histórico da existência dos escritores tinham passado. Portanto, estavam mortos, o que significa que outras pessoas escreveram os evangelhos, como se fossem os evangelistas sem referência. Hipótese levantada. Tanto é verdade que desconhecia o verdadeiro nome de Jesus Cristo, que em aramaico significava Josué de Abá, denominado erradamente por Jesus, literatura grega e latina. Por outro lado, desconhecia o sobrenome de Abá. Os literatos, por não terem essas informações, com efeito, procurou dar uma terminologia grega, substituindo sem saber o sobrenome de Abá por Christokos, sendo que em grego recebe a seguinte denominação: aquele que existiu desde o princípio. O primeiro grande erro dos evangelhos atribuiu a Jesus nome falso, o qual não era em aramaico, na sua origem de existencialidade. Procederam desse modo pela mais absoluta ignorância. Portanto, se alguém pede algo a Jesus, sendo mesmo Deus, para ser atendido, deveria dirigir ao seu verdadeiro nome, Josué de Abá. Em uma análise literária histórica, o dogma de que Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade demorou muito a consolidar na literatura bíblica. Só foi possível por decreto elaborado pelo imperador Constantino em 325, concílio da cidade de Nicéia. As motivações foram de ordem política. A família imperial precisava de identificação religiosa para dar legitimidade ao poder político. Analisando os tempos históricos da produção de cada evangelho, Marcos, por exemplo, quase um século depois da morte de Cristo, revela Jesus não como Deus, mas como homem adotado, como filho de Deus por Javé. Qualquer exegeta que estudar o evangelho de Marcos, separado dos demais, terá dificuldade de entender Jesus como Deus eterno. Portanto, seja o Pai se fazendo filho pelo Verbo no seio de Maria, a hermenêutica é exatamente contrária às exegeses ortodoxas. Além de outras ponderações, Jesus tivera diversos irmãos e Maria nunca fora virgem, pelo fato de Jesus não ser o primogênito, de acordo com as literaturas apócrifas. A ideia da virgindade resultou em outros evangelhos copiados de Marcos
e modificados com o objetivo de selar definitivamente o mistério da Santíssima Trindade, como dogma. Maria grávida do Espírito de Javé, o que é apenas teológico e não histórico. Criação literária propositadamente por Mateus e Lucas, formulando a inquestionabilidade da natureza divina de Jesus. Posteriormente, descobriram os restos mortais de Jesus e sua família no túmulo construído ao sul da cidade de Jerusalém. Realizados os exames de DNA fóssil, revelou que Jesus é de fato fruto de relação sexual normal. Desse modo, a hipótese do mistério da Santíssima Trindade caiu definitivamente. Obviamente, pela explicação clássica, exegeticamente, com o uso de instrumentos modernos científicos, é totalmente descartada a possibilidade de Jesus como Deus. Mais tarde, em outro momento histórico, a produção dos evangelhos, Mateus e Lucas, perceberam a incoerência do evangelho de Marcos. Procuraram consertar o estrago, ficando pior com o desenvolvimento crítico da hermenêutica literária, quando foi colocado nos demais evangelhos a infância de Jesus e o engravidamento milagroso de Maria, superando a ideia de Jesus como filho adotivo de Javé. No entanto, mais tarde, foi formulado outro entendimento. Os evangelhos de Mateus e Lucas, trabalhados, modificados exegeticamente, a partir do Concílio de Nicéia, em 325, com o objetivo de fundamentar teologicamente Jesus Cristo como a revelação do próprio Deus Javé. Versão que acha inteiramente possível, pois o cristianismo transformou-se em sustentáculo do Império Romano. Justificava para dominar o mundo e cristianizá-lo. Como álibi necessário para a civilização ocidental. Tudo o que se sabe, um homem comum, por manipulações ideológicas, com interesses econômicos e políticos, transformou-se Jesus como Deus. Portanto, criando para os crentes a sustentação da vida após a morte, o que é em referência às possibilidades químicas, o mito mais absurdo e ilógico de todos os tempos históricos. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.